Takuto é um degenerado inútil que passa os dias jogando. Tudo muda quando ele acorda como um Lorde das Trevas superpoderoso em outro mundo e conhece uma gótica que o ajuda a construir a nação maligna mais forte. Tudo começa uma manhã, quando Takuto joga seu videogame favorito, Eternal Nations, e desmaia no computador. Momentos depois, ele acorda num mundo estranho e vê uma elfa de cabelo branco, Ato, que o saúda como seu rei. Ele a reconhece na hora como a personagem de videogame que mais ama. Enquanto pensa em como responder, ela explica que sabe que ele é o jogador que conquistou o jogo e que ela é uma serva, mas se lembra de todas as batalhas que enfrentaram juntos. Takuto fica tão feliz em finalmente falar com sua waifu do jogo que lágrimas brotam em seus olhos. E quando ela admite que também tem uma queda por ele, ele se pergunta se está no céu. Porém, Ato revela que estão num mundo parecido com Eternal Nations, e que ela também foi Isekai. Ela se ajoelha e segura as mãos dele, pedindo para ele se juntar a ela na construção de um reino só para os dois. Mesmo confuso, Takuto aceita a proposta, pois quer recriar as boas lembranças que teve com ela. Enquanto se preparam para sua aventura Isekai, Romeu e Julieta, Takuto invoca um lacaio, que parece uma formiga chimera desidratada. Como o reino que governam, Minogra, é uma nação maligna, Takuto e Ato decidem coletar informações sobre o mundo sem serem vistos. O rei Takuto faz sua melhor imitação de Aisin ordenando que o inseto escaneie a área, e ele dispara mais rápido que o Sonic. Enquanto a criatura escaneia, Takuto compartilha a tela como um drone, e nota que sua mana foi reduzida pela metade após invocar o inseto. Ato o adverte para ter mais cuidado ao gastar mana, pois precisam de uma boa quantidade para montar sua base. Takuto percebe que Ato está num nível baixo e se estressa, pois o reino pode ser derrubado facilmente por um inimigo poderoso. Mas ela o anima, prometendo assistir Netflix e relaxar com ele. Enquanto vasculha a área, Takuto encontra uma comunidade de elfos das trevas por perto. Isso o preocupa, pois sabe que uma guerra pode estourar, mas Ato sugere que fujam se as coisas ficarem feias. Takuto adora a ideia, pois planeja construir uma nação pacífica, mas a conversa é interrompida quando os Elfos das Trevas chegam de repente. O chefe guerreiro dos Elfos, Dia, congela em choque ao ver Takuto coberto por uma aura escura, como Mob Psycho em modo de colapso, e percebe que todo o seu clã estará perdido se ele não for cuidadoso. Ele se ajoelha e pede desculpas por entrar na floresta sem permissão, explicando que seu povo não tem para onde ir, pois foram expulsos de suas terras por um líder cruel. Menciona que não comem há dias, então Takuto invoca comida para um batalhão, e os Elfos das Trevas desfrutam de um banquete. Mais tarde, Dia conta ao ancião dos Elfos das Trevas como Takuto os ajudou, mas o ancião afirma que há um porém, pois as lendas dizem que Takuto é o rei da ruína, destinado a reiniciar o mundo, destruindo-o. O ancião decide que ele mesmo cuidará das negociações com o rei Takuto com sua sabedoria, e Dia concorda. Porém, em outra parte da floresta, Ato grita com o rei fraco, Takuto, por gastar a mana deles, e ele tenta se desculpar, mas ela não cede. Então ele usa seu charme real para fazê-la voltar a bajulá-lo. Ele então reclama que é um introvertido que não consegue se comunicar com os elfos ou com ninguém além de Ato. Em outra parte da floresta, o ancião Maltar pergunta a Dia se ele está pronto para retornar ao rei. E depois que ele confirma, o velho o lembra que Takuto pode pedir algo em troca de sua ajuda mais tarde. Porém, Dia diz que é impossível, pois ele nunca mencionou nada assim. Moltaro lembra que é normal para um ser maligno exigir recompensa, mas afirma que devem usar o poder dele para sobreviver. Dia concorda e aponta que mesmo que deixem a floresta, voltarão à vida de mendigos famintos e sem dinheiro. Malteiro afirma que vieram ao continente sombrio para procurar um reino onde não seriam perseguidos, e esta pode ser a última chance. Enquanto seguem para Takuto, a barata sombria os observa dos arbustos. Quando o inseto chama a atenção de Takuto, Ato fica irritada e lembra ao inseto que está no meio de uma conversa com seu glorioso rei. Mas Takuto diz a ela que já havia ordenado que ele voltasse. Depois que ele relata que os Elfos das Trevas estão chegando, Ato menciona que os Elfos não terminaram de embalar a comida que Takuto fez. Takuto se preocupa novamente porque não quer conflito com os Elfos das Trevas, mas suas poucas habilidades de comunicação o impedem de negociar. Porém, sua sempre leal bajuladora, Ato, oferece-se para assumir as negociações por ele, alegando que isso também mostrará sua majestade como rei. Então ele concorda em deixá-la cuidar disso. Naquela noite, Dia e Moltar se curvam diante do Imperador das Trevas e Moltar lhe oferece gratidão por dar comida ao seu povo. Quando Moltar pergunta seu nome, Takuto dá o sinal para Ato, e ela lhes diz que ele é Takuto, o Senhor do Apocalipse e da Ruína. Ela se apresenta como de status inferior a Takuto e lhes diz para pegarem a comida e irem embora. Mas Moltar pergunta como podem retribuir a bondade do rei. Porém, Ato diz que é desnecessário, pois não tem recursos e não são capazes de preparar uma oferenda que satisfaria o rei.
Isso deixa Moltar tão chocado que ele não consegue falar direito, então ela o acusa rudemente de tramar algo. Vendo isso, Takuto percebe que as coisas estão indo mal. Ele chama Ato de volta e lembra a cadela de segurança distraída que o objetivo é negociar com eles. No entanto, ela sugere que os massacrem, pois atrapalharão Takuto se os deixarem em paz. Mas Takuto diz que tem certeza de que querem uma relação benéfica e aceitará um preço que os satisfaça, para que fiquem tranquilos. Ela informa aos elfos que o rei aceita a oferta, e Moltar agradece a Takuto. Mas Takuto acha estranho que o velho tenha pensado que havia uma pegadinha por causa de sua aliança com o diabo. Quando ele expressa isso telepaticamente com Ato, ela os chama de tolos, por pensarem que Takuto é maligno e tenta pensar numa oferta. Takuto diz para ela pedir informações sobre o mundo além da floresta. Moltar se oferece para contar tudo o que descobriu, e Ato concorda, mas diz que devem deixar a floresta imediatamente. Dia fica abalado, e Takuto percebe que ele é mais fácil de ler que o velho. Moltar tira algo da bolsa, dizendo que nada deixaria sua espécie mais feliz do que ficar na floresta do rei. Mas Ato diz que não podem permitir e ameaça lobotomizá-lo se contarem a alguém. Dia tenta implorar, mas Moltar o impede, dizendo que devem obedecer ao rei. Ele agradece a Takuto pela audiência antes de partir. Enquanto se afastam, Takuto se pergunta se fez a escolha certa, pois eles podem desabar em outro lugar. De repente, uma ideia surge. Ele os chama de volta e oferece que se tornem seus cidadãos. Ato fica chocada, o puxa de lado e pergunta o que ele faz. Takuto explica que quer usá-los num sistema de refugiados, pois elfos negros não são bons nem maus por padrão, e se os aceitarem, eles se tornarão seres malignos como eles. Ouvindo isso, Ato admite que seres malignos diferentes podem coexistir, mas lembra que elfos negros são muito diferentes dos homúnculos de Minogre, e pode haver conflito. Takuto a lembra que os homúnculos parecem titãs com overdose de metanfetamina e pergunta se ela pode lidar com eles como únicos cidadãos. Ato então diz aos elfos que o rei construirá uma nação ali, e os protegerá se aceitarem ser cidadãos. Quando Moltar pergunta o que seria de seu povo como cidadãos, Ato diz que se tornarão seres malignos e que é mais divertido que ser bom. Mais tarde, Takuto e Ato chegam ao acampamento dos Elfos Negros, e Ato anuncia que são os novos cidadãos de Minogre, protegidos pelo rei Takuto. Dia e os outros elfos são inundados por memórias de seu passado e sentem ódio pelos humanos que os maltrataram. Quando Takuto pergunta a Dia se está bem, ele chora, pois é a primeira vez que é cuidado, e os elfos torcem por Takuto. Dias depois, Takuto vê a localização num mapa de Moltar e reclama da péssima posição inicial. Já há duas grandes nações no continente. Um é o Reino Sagrado de Qualia, onde humanos adoram o deus Arloz. O outro é Zack, nação de elfos que adoram a natureza. Sabem que as nações atacarão se descobrirem seu reino e não têm força para revidar, então fazem birra. São interrompidos quando os dois elfos negros voltam com a ajudante de Dia, Emily. Dia afirma que ela será útil a Takuto, pois é uma mulher interessante e sabe muito sobre nações. Ato anuncia que Moltar será encarregado dos assuntos de estado e designa Dia como chefe guerreiro. Mas quando ele tagarela sobre movimentos de Bruce Lee, ela o lembra que o rei prefere a paz. Após instruções de Takuto, ela pede a Moltar para pegar madeira da floresta sem destruí-la e explica como podem reflorestar com magia, afirmando que Takuto a inventou. Quando Emily menciona que plantou sementes de uva, Takuto percebe que pode criar coisas. Ele testa conjurando uma moeda. Funciona. Ele sorri e planeja construir sua base tijolo por tijolo. No reino de Qualia, a Santa Suelina caminha por uma planície nevada. Um guarda duvida de seus poderes, mas seu camarada diz que ele verá em breve. Nesse momento, ogros aparecem e os atacam. Com uma única explosão, Suelina os incinera. Surpreendentemente, o impacto das chamas cria uma luz dourada no céu que faz crescer flores na área, chocando os guardas. O cardeal explica que o poder de Suelina permitiu que seu reino afastasse o mal e mantivesse boa relação com os elfos. Ele a informa que enviou os paladinos para as aldeias, mas ela menciona um presságio do apocalipse nas terras amaldiçoadas e sugere enviar paladinos para investigar. O cardeal diz que não pode atender e explica que o centro nunca permitirá, pois é absurdo mostrar interesse nas terras amaldiçoadas no continente sombrio. Ouvindo isso, Suelina sugere ir ela mesma, mas o cardeal a lembra que ela não é mais a simples garota da aldeia, e sim a Gojo Satoru do reino. No entanto, quando ela o encara, ele finalmente concorda em enviar um esquadrão sob seu controle. Enquanto ele volta, ele a chama maldosamente de segredo de aldeia Ventien, mas Suelina está determinada a salvar seu povo. Naquela noite em Minogre, Ato motiva os elfos para a construção, e todos saem alegremente. Ela encontra Takuto, que admira seu novo trono, e diz que os elfos negros trabalharam rápido para estabelecer o trono e a sala do conselho.
Nisso, os 3 sábios elfos chegam para a reunião do conselho, mas Emily entrega as novas roupas ao rei Takuto. Ele as veste na hora e comemora que agora parece um Sinbad em miniatura, não um preguiçoso. Emily diz que todos trabalharam duro para fazer roupas à altura dele. Atto elogia o novo visual, e como não podem ver a expressão de Takuto em sua forma de névoa escura, ela diz aos elfos que ele está muito feliz com o novo traje. Na reunião, o Moltor pergunta quais edifícios construir primeiro. Dia diz que já preparam o terreno e podam galhos. Atto afirma que farão uma instalação de alimentos, pois não podem ir à guerra com estômago infinito mesmo sem planos de lutar. Moltor pergunta por que o rei não cria comida infinita com seu poder, mas Atto explica que ele não pode fazer isso para sempre e que a distribuição seria um problema ao expandir o domínio. Após ele se desculpar, ela apresenta uma árvore estranha, a árvore de carne, que os assusta. Explica que é uma instalação de alimentos da civilização deles, pois produz carne misteriosa com gosto de carne humana. Moltor aponta que alguns não se sentirão à vontade comendo carne humana, mas Atto revela que é só para começar. Ela menciona que precisam de uma cabana para gerenciar e um prédio para armazenar comida, e Emma se oferece para cuidar. Mas ao ver de perto essa criatura esquisita, ela fica apavorada. Depois passam para a próxima pauta, pesquisa. Atto diz que precisam da tecnologia mais recente, pois ainda são uma nação menor. Quando o Moltor pergunta qual tecnologia priorizar, ela diz alegremente, tecnologia mágica, e isso anima Takuto. Moltor admite que também está animado, pois é o Harry Potter dos elfos. Ao perguntar que magia pesquisarão, ela diz que será magia militar. Atto, então, menciona que a magia normal só pode atacar algumas dezenas de pessoas de uma vez, e que a magia militar permitirá destruir exércitos de milhares e alterar o terreno a seu favor. Moltor fica chocado, sem acreditar que feitiços tão poderosos existam. Atto diz que precisam selecionar algumas pessoas talentosas com magia para a pesquisa. Takuto acrescenta que devem desenvolvê-la rapidamente, pois não é tecnologia difícil. Moltor expressa o quão animado está para começar a tarefa. Depois, passam para o último tópico, planejamento militar, e Dia se anima, pois é a vez dele. Mas quando ele começa a falar de seus planos, Takuto o interrompe, dizendo que não colocarão muito esforço nisso. Atto explica que exércitos não produzem nada, só consomem mana e recursos. Dia reclama que o bando atual não tem força para proteger o rei. Moltor acrescenta que ele e Dia têm recompensas por serem líderes dos Elfos Negros. Takuto sugere criar um herói. Atto adora a ideia, pois mesmo com alto custo de produção, a manutenção de um herói é quase nula, o que os torna perfeitos. Quando Dia pergunta o que é um herói, Atto explica que vários servem a Takuto em Maimugra, e todos têm habilidades especiais, embora sejam monstros com os parafusos soltos. Ela revela que há várias condições para invocá-los, mas afirma que deve ser possível invocar um agora. Quando Takuto menciona que exércitos chamam a atenção, Atto aponta que um herói manterá o sigilo. Então Takuto decide invocar um herói. Ele sente que gerenciar os assuntos de estado é divertido, especialmente porque a mana coletada dos cidadãos está construindo bem a mana nacional. Como a mana coletada é proporcional à felicidade dos cidadãos, Takuto decide levar todos ao ápice da felicidade. Enquanto isso, um alto paladino, Whirtle, interrompe a oração de Lorneus e pergunta os nomes da esposa e filha. Ele diz ao paladino chato que são Márcia e Mina. Enquanto caminham, Whirtle pergunta por que estão sendo enviados ao continente negro. Lorneus explica que é para investigar uma revelação de Santa Suelina. Logo se encontram com o resto do esquadrão e iniciam a jornada. Enquanto isso, Takuto se impressiona ao ver que os elfos já construíram casas na árvore de alta qualidade e Emma o atualiza sobre o bom andamento da produção. Depois, vão para a fonte de água, e os elfos ficam chocados que parece xixi de lobisomem, mas Atto e Takuto explicam que podem beber, pois agora são oficialmente criaturas malignas. Atto usa seus tentáculos para fatiar uma árvore, e revela ser uma heroína com apenas uma fração de sua força original, o que os deixa sem palavras. Os elfos oferecem construir um palácio para Takuto e ele aceita. Enquanto os cavaleiros viajam pela floresta, Whirtle elogia Lorneus por contratar um bom grupo mercenário. Lorneus diz que teve sorte, pois a maioria dos mercenários está no norte, na chamada Perturbação do Norte. Bárbaros surgiram na província norte do Reino Sagrado de Qualia e saquearam aldeias, causando grandes danos. A Santa e o exército foram enviados para controlar a situação, mas a perturbação não acalma. Um dos mercenários, Bargo, diz à dupla que não foi ao norte, mesmo pagando muito, porque há uma bruxa lá. Whirtle, porém, muda de assunto, apontando que estão indo para o sul, para as Terras Amaldiçoadas, e o avisa para ficar em guarda. No entanto, em algum lugar na floresta, uma bruxa de capuz escuro os espera. Mais tarde naquela noite, os guerreiros relaxam numa cabana, e Lorneus pergunta a Bargo sobre a bruxa. Bargo diz que é só boato, e que a comoção no norte foi causada por uma bruxa. Lorneus diz que a história é exagerada, uma pessoa não causaria tanto caos com a santa superpoderosa lá. Bargo tenta explicar, mas Whirtle manda parar com a conversa deprimente. Bargo diz que ele está bebendo demais, e Whirtle se defende, citando a regra de que podem relaxar após o trabalho.
Lorneas explica que a regra significa passar tempo com a família, não beber como loucos. Bargo pergunta se os dois cavaleiros foram investigar as terras amaldiçoadas por causa de uma bruxa. Whitley diz que os superiores estão preocupados, pois souberam que os Elfos Negros se mudaram para lá. Bargo concorda que é certo vigiar os Elfos Negros, talentosos em maldições e assassinatos. Lorneas acrescenta que eles podem se voltar contra eles se ganharem poder escondidos. Whitley diz para Lorneas relaxar, eles só foram investigar. Podem fugir se ficar perigoso, mas Lorneas argumenta que devem exterminar o mal se o encontrarem, pois são vanguarda divina. Whitley o lembra que todos têm família, e essa é uma boa razão para não morrer. Ele se levanta e motiva os homens a beber mais uísque, pois vão para o continente sombrio no dia seguinte. Enquanto isso, os elfos se reúnem na floresta. Emma não entende por que o rei os chamou, mas Moltar manda ela calar a boca, pois o show está prestes a começar. Takuto aplica magia em frutos de árvores de carne, transformando-os em criaturas inseto. Depois, Takuto relaxa no trono, e Ato diz estar encantada com a produção normal, mas não achou que seria tão simples, só reunir recursos e infundir mana. Podendo produzir unidades com segurança, Takuto diz que é hora de invocar heróis, pois com 2 ao lado terão suas forças de combate garantidas. Ato pergunta quem ele invocará primeiro. Takuto diz que começará com Isla, a rainha dos insetos. Ato adora, pois Isla é tão poderosa quanto Luffy no Gear 5. Ela é uma das heroínas insetoides de Minogra, que fortalece todas as unidades inseto, tornando-os de pernas longas lutadores de primeira, como Chuck Norris no auge. Ela também cria larvas para a força de trabalho. Isla tem ótimo desempenho em guerra e assuntos domésticos, sendo a heroína que precisam. Ato elogia a ideia de Takuto, pois ter Isla cedo para procriar, aumentar a força de trabalho e crescer é o plano mais confiável. Takuto a prefere aos outros, pois o resto tem personalidades horríveis. Ato concorda, apontando que um deles ama a conquista, enquanto os outros adoram jogar o mundo no caos. Takuto planeja invocá-los todos, mas reza para que não causem problemas, pois quer viver em paz. Na manhã seguinte, os cavaleiros encontram um gigante da colina. Lorneas tenta dar uma ordem aos mercenários, mas Whitley o interrompe, dizendo que ele mesmo cuidará disso, pois não tem tempo para atrasos. Como um Sigma, ele se aproxima da fera e assume uma postura de espada, pedindo para não interferirem. Enquanto o gigante se prepara, Whitley ativa sua arte de espada sagrada, confundindo Bargo. Lorneas explica que é a técnica secreta de Qualia, incorporar orações aos movimentos da espada para obter luz divina. Quando o gigante lança sua arma em Whitley, ele a estilhaça com um golpe e aniquila a fera com cortes poderosos. Lorneas narra, como em Jujutsu Kaisen, que a técnica o torna forte como um dragão. Enquanto isso, Takuto está prestes a comer um hambúrguer do Burger King, mas Ato diz para ele comer algo mais saudável. Ele recusa e come, explicando que comeu muito no hospital. Eles reconhecem os esforços dos Elfos Negros na coleta de materiais para o palácio. Takuto diz a Ato para invocar Moltar e os outros após comerem. Ela pergunta o que ele discutirá. Ele menciona que pode ver a nação vizinha, graças ao Wi-Fi dos insetos de pernas longas, e quer consultá-los sobre como lidar com a área. Ato aponta que precisam resolver isso com eles, pois serão os primeiros a descobrir Minagra. Takuto fica aliviado que as negociações serão tranquilas, por ser uma nação neutra. Nesse momento, Takuto sente que alguém entrou no reino e envia Ato. Enquanto os cavaleiros seguem para a floresta, encontram uma dama encapuzada que afirma ser uma elfa negra e os avisa para não entrarem. Whitley afirma que não podem abandonar a missão, pois vieram por uma revelação divina de uma calamidade. Lorneas pergunta por que ele está compartilhando um segredo imperial. Mas ele manda o Jon Snow wannabe calar a boca. Ele diz à dama encapuzada que quer confirmar a verdade, mas ela recusa e garante que não há calamidade. Então Whittle decide ir embora. Lorneas o chama de farsante e assume o comando. Ele ordena que os mercenários aprendam e eles a cercam. Pouco depois, Lorneas acorda com a visão horrível dos mercenários aniquilados. O capuz da dama se queima, revelando o corpo atraente de Ato. Enquanto ora farma como uma rainha, Ato afirma que a vida nem sempre sai como se quer. E Takuto, que assiste a tudo do trono, concorda. Percebendo que estão perdidos, Whittle diz a Bargo para mandar alguém voltar e contar o que está acontecendo. Mas Bargo diz que ela já eliminou todos os seus mensageiros. Ato então os provoca, dizendo ser a calamidade que procuravam. Mas Whittle diz aos seus homens para não perderem a calma, já que não tem outra escolha a não ser lutar. Após seu discurso estilo Aaron Smith, ele ordena aos arqueiros que iniciem um contra-ataque. Mas enquanto as flechas voam em direção a Ato, ela sorri e as reflete facilmente. Ela então se move no campo de batalha como a Sokka, dizendo adorar os ataques. E quando Will aponta que as coisas quase correram bem, Ato concorda e lamenta que tenha chegado a isso, pois o idiota de cabelo curto tentou bancar o herói.
Quando Monius pergunta ao Wordle o que é uma bruxa, Wordle o lembra que isso deve ser mantido em sigilo pelos superiores, mas decide contar. Ele explica que quando a santa recebe uma revelação e os superiores a confirmam, o monstro é designado como uma calamidade chamada bruxa, e eles estão em perigo porque Atto também é uma bruxa. Quando Atto chama para o segundo round, Wyrtle ordena que os outros recuem e avancem enquanto ativam sua arte da espada sagrada. Enquanto Atto lança seus tentáculos, eles bloqueiam, mas ela diz que são lentos demais. No entanto, a dupla dinâmica corta os tentáculos, deixando-a em choque, e Wordle decide que destruirão os outros da mesma forma. Atto aponta que conseguiram isso graças ao bônus de ataque especial contra entidades do mal, mas ela afirma que esse é o problema com unidades de uma civilização boa. Nesse momento, Wordle tenta emboscá-la e ela intercepta com um tentáculo, mas ele o corta facilmente e percebe que restam apenas 3. Isso a irrita, mas quando ela o ataca, Loni salta e corta outro tentáculo ao meio como um sanduíche de presunto. Enquanto Wyrtle elogia seus esforços, Atto usa seus 2 últimos tentáculos para fazer 2 soldados de reféns e os provoca para que ataquem seus próprios homens. Lurnius hesita, mas Wyrtle lembra que acabarão com a calamidade se derrotarem Atto, e nenhum mal virá à pátria. Ouvindo isso, Lonia se junta a ele, avançando e cortando seus 2 camaradas junto com os tentáculos. Atto finge estar em choque, mas muda para uma cara boba, enquanto empala brutalmente Wyrtle com vários tentáculos. Enquanto gravemente ferido, Wyrtle diz a Lurnius para correr, mas Atto o esfaqueia fatalmente na cabeça e o joga no chão. Vendo isso, Lurnius fica confuso, pois sabe que cortaram os tentáculos. Mas Atto diz que nunca teve apenas 6 tentáculos e pode substituir os que são cortados facilmente. É nesse momento que Lurnius percebe que ela estava brincando com eles desde o início, então ele desesperadamente comanda os soldados restantes a se espalharem para que ao menos um sobreviva e conte a pátria. Ele avança contra ela com um ataque de espada, mas Atto surpreendentemente bloqueia com uma espada sagrada. Isso o confunde ainda mais, então ela explica que roubou sua espada e suas técnicas no momento em que o matou. Enquanto lança golpes super rápidos em Lornias, ela afirma que Whitley era um espadachim poderoso, no nível de Horo no Azorro, e só morreu pela estupidez de Lornias. Quando ela menciona sua esposa e filha, Marta e Mina, ele pergunta como ela descobriu, e ela revela que roubou os sentimentos e memórias de Whitley também. Isso atordoa Lornias, que percebe que Atto fica mais forte quanto mais pessoas ela mata. Mas Atto piora as coisas lendo seus últimos pensamentos, que eram preocupações para Lornias. Após empurrá-lo, Lornias diz que a vontade ainda vive, pois os soldados levarão a notícia ao reino, mas ele é provado errado imediatamente. Ao ouvir os gritos distantes dos homens, ele pergunta o que está acontecendo e Atto revela que ordenou aos Elfos Negros que não deixassem nenhum de seus homens escapar. Isso o abalou tanto que ele avança para um ataque desesperado, mas Atto permanece composta enquanto se prepara para enviá-lo ao além. Minutos depois, Atto o tem de cabeça para baixo, enrolado como um burrito, e diz que se ele tivesse ouvido Wordle, teria voltado para casa em segurança para se reunir com a família e desfrutado de uma vida pacífica. E ela teria ido para a cama esperando que a paz na floresta durasse para sempre. Ela então lhe diz o futuro que ele escolheu. Após sua morte, ela caçará sua família e os atormentará até que implorem pela morte antes de finalmente assassiná-los. E depois ela destruirá todos que vivem nas aldeias e cidades por onde ele passou a caminho da floresta. Quando perguntarem por quê, ela dirá que é por causa de suas ações tolas. Ele implora para que ela o mate, mas ela diz para ele assistir do céu enquanto ela destrói todos os que lhe são queridos e então o despedaça. Enquanto ela olha para seus restos sangrentos, Dia chega e a informa que os elfos cuidaram dos invasores como ela pediu, então ela o instrui a se livrar dos cadáveres. Quando Dia pergunta se ela realmente fará todas as coisas malignas que disse em seu monólogo de vilã, ela ri e diz que estava apenas brincando já que é uma pacifista. Em um tom mais sério, ela diz que há algo urgente que precisa relatar ao rei. Pouco depois, ela fala a Takuto sobre a bruxa nas regiões do norte, e como não havia nenhuma unidade assim em Eternal Nations, eles concluem que não estão realmente no mundo do jogo. Enquanto Takuto começa a se preocupar, ela diz que há alguns aspectos bons do mundo ser diferente do jogo. E uma delas é que Atto agora consegue roubar as memórias de seus oponentes derrotados. Takuto concorda que é uma ótima adição ao arsenal, pois permitiu que soubessem da situação em Qualia sem investigar. E como todas as forças estão cuidando disso, ele diz que Minagra pode dar uma folga. No entanto, ele está preocupado com a bruxa, pois nunca ouviu falar dela. Atto revela que é Erakino, a bruxa sugadora, com poder para acabar com exércitos. Atto pergunta se deve contatar Qualia, já que tem poder de herói, mas Takuto recusa, dizendo que o bem nunca se alinha com o mal. Takuto decide invocar outro herói além de Ayla para aumentar o poder de combate e se aliar a uma nação próxima para reforçar suas forças. Dias depois, os Elfos Negros trabalham na construção, mas 2 irmãs elfas os observam de uma colina, perguntando-se por que estão vivas. Logo depois, Takuto e Eto ficam radiantes ao ver o palácio recém-concluído. Ao entrarem, Eto diz que é aqui que o mundo deles realmente começa.
Takuto concorda, mas diz que logo terão que aumentar o palácio, pois gosta de lugares grandes. Ato, a bajuladora real, começa a se gabar de que o castelo será maior que Asgard inteira. Mas ela grita ao perceber que o rei Takuto não tem um único serviçal, e se chama de fracasso. Mas Takuto diz para ela não se preocupar. Quando ela pergunta se ele precisa de um, Takuto diz que prefere alguém fácil de conversar, já que não tem falado com os elfos negros e quer ser um rei amigável. Ato diz que é porque ele é grandioso demais, mas então tem uma ideia brilhante e pede um tempo. No entanto, Takuto está preocupado, pois sabe que só o caos segue quando ela se entusiasma com algo. Horas depois, os 3 administradores elfos chegam ao palácio e Atu ordena por Amoltar que reúna todos os plebeus, alegando que o rei os deseja. Mas isso choca Takuto e Moltar. Ela planeja que plebeus o atendam para praticar suas habilidades de conversação e acha a ideia brilhante. Quando Moltar pergunta por que o pedido estranho, Ato diz que é porque o rei é o maior discípulo de Didi, o que deixa os 3 líderes elfos sem palavras. Como sua serviçal é tão burra quanto um fã típico do Bordeaux, Takuto toma as rédeas e explica que precisa das meninas inocentes por perto para cuidar de suas necessidades diárias e lembrá-lo de não se prender ao pensamento comum. Moltar finalmente entende o objetivo. Dia menciona que jovens costumam ter ideias estranhas, mas ocasionalmente elas geram revelações em adultos. No entanto, Ato diz que há uma segunda razão. O rei está sendo atencioso e evitando desviar pessoas da força de trabalho, já que estão com poucos recursos. Dia pergunta por que não escolheram um menino que pudesse fazer o trabalho também. Então Takuto explica que planeja fazer as meninas estudarem liderança para criar mais oportunidades para mulheres. Isso deixa os 3 elfos felizes, e Moltar elogia Takuto por ser um rei tão atencioso. Mas o rei Erikeli se sente aliviado por terem acreditado em suas mentiras. Após a discussão, Ato ordena que tragam todas as suas meninas Tibi, e Takuto fica satisfeito que sua missão será um sucesso. No entanto, assim que chegam, começam a chorar, e Takuto fica tão sobrecarregado que vai se acalmar no trono. Vendo isso, Ato grita para Moltar trazer meninas que não sejam choronas. Mas quando o Dia pergunta se ele deu uma chance às gêmeas, Moltar diz que não, pois seriam muito rudes diante do rei. Quando Ato pergunta do que falam, Moltar explica que há um par de elfas gêmeas em suas fileiras, sem família. Embora sensatas, têm problemas que as tornam inadequadas como serviçais do rei. No entanto, Ato decide que as verão e decidirão. Então ela ordena que as traga. Essa ordem não agrada a Moltar, mas Dia diz que já as trouxe e fala ao velho que ele sempre pensa 2 ou 3 passos à frente para o rei. Quando as gêmeas chegam, se apresentam como Kyria e Maria. Ato pergunta a Kyria como ela conseguiu as cicatrizes, e ela revela que é de uma doença. Ouvindo isso, Takuto começa a sentir pena dela, mas ela afirma que merece e Moltar explica que as feridas foram causadas por uma praga que a afligiu. Quando Ato pergunta sobre Maria, ela revela que comeu a mãe, e Moltar explica que a mãe delas era uma mulher honrada que se sacrificou para alimentá-las. Naquele momento, Takuto lembra que os elfos negros viajaram muito depois de serem expulsos de suas casas, e tiveram que tomar decisões extremas para sobreviver à fome. Maria então se aproxima de Takuto e afirma que ele é todo branco, e quando ele pergunta como, ela diz que não tem certeza. Quando ele pergunta se ela quer cuidar dele, ela concorda alegremente, e ele a alerta que não será fácil. Mas ela insiste em servi-lo, então ele a torna oficialmente candidata à liderança de Mainagra. Ato fica chocada que o rei Incel esteja conversando com outra garota pela primeira vez, mas ele volta sua atenção para Karya, perguntando se ela não tem medo. Karya diz que é seu dever ficar com a irmã mais nova, e quando ele pergunta se ela ficará com ele também, ela concorda na hora. Então Ato as nomeia oficialmente como cuidadoras do rei. Após todos saírem, Moltar diz a Takuto que as garotas não choraram desde a morte da mãe e pede que as observe com tolerância e misericórdia, pois seus corações estão fechados. Logo, Maria tenta servir água a Takuto, mas escorrega e derrama nele. Queria limpa. Ato chega, as repreende e as convida para uma reunião. Na reunião, a gerente de construção, Emily, relata que sua equipe concluiu o palácio e podem iniciar uma nova instalação, pois tem muitos recursos. Após consultar Takuto, Ato ordena que construam uma clínica. Isso o deixa feliz, pois garantirá a segurança de seu povo, e é a melhor opção pelo baixo custo. Quando Ato pergunta quem gerencia os recursos, Emily se levanta e informa que a aquisição de alimentos e outras instalações domésticas está indo bem, usando mana. Em seguida, ela chama o chefe de pesquisa, e Malte se levanta informando que concluiu a pesquisa sobre magia militar. Embora seja o único capaz de usá-la agora, ele promete que subordinados a usarão após treinamento. Ato decide que é hora de avançar com o próximo plano de magia militar e passar para os 6 elementos principais na árvore mágica. Após a reunião, as gêmeas perguntam a Takuto por que ele não as matou pelos erros, mesmo sendo mal. Ele explica que pode ser gentil porque pessoas más fazem o que querem. Takuto aponta que elas erraram de propósito às vezes, e lembra que a mãe as manteve vivas por amor.
Ele as aconselha a viver livremente, e elas finalmente choram pela primeira vez em seus braços. Logo depois, Ato chega e o informa sobre a cidade de Dragontan, atacada por monstros, e Takuto decide formar uma parceria. Pouco depois, Ato e sua equipe encontram o povo de Dragontan, transbordando tanta aura sombria que parecem soldados das sombras de Jinwoo. A chefe Tanaka diz aos seus homens para não atacar por medo, e Ato pede a Dia para manter a equipe em espera. Tanaka percebe que seus homens serão aniquilados se o impasse seguir. Mas quando Ato está prestes a usar seus tentáculos, um garoto alegre, Pepe, interrompe e pergunta o nome dela. Enquanto andam pela floresta, Ato se surpreende que queiram ver seu rei, já que enviaram uma delegação a Dragontan. Tanuka percebe que foi por isso que se encontraram. Pepe revela que ele e sua equipe passaram por muitas aventuras no caminho, e enquanto ele tagarela sobre suas histórias, Tanuka explica a Ato que ele é um idiota. Quando Ato pergunta por que deixou seus homens, Tanuka explica que os fez esperar fora, pois o miasma é forte demais para os soldados. Mas, secretamente, ela quer ver se o rei que Ato adora se parece com Dwayne Johnson. Ao chegarem ao palácio, Ato os apresenta ao rei, e Tanuka teme estar perdida, pois ele parece saído de um filme de terror dos 90. Antes, Pepe usou magia de planta para derrubar um gigante e ficou em cima, gabando-se de suas habilidades. Enquanto o povo o admirava, o monstro se levantou e tentou esmagá-lo como um inseto, mas, por sorte, Tanuka chegou e usou um feitiço de planta mais poderoso para amarrar o monstro, dando chance aos guerreiros de derrotá-lo. Tanuka começou a repreender Pepe, mas quando o idiota a chamou de vovó, ela o atingiu na cabeça com o cajado e lembrou que ainda é jovem e saudável aos 200. Ela o aconselhou a agir mais como líder, sendo o mais jovem portador de cajado, e informou que iriam para as terras amaldiçoadas, pois receberam sinais do apocalipse de lá. Ela explicou que a cidade seria destruída se os bárbaros atacassem, pois não podiam enviar exército por ser isolada, e o apressou para a jornada. No presente, Tanuka lamenta levar Pepe a um lugar perigoso, mas Pepe se apresenta alegremente como se falasse com um incel e pede para ser seu amigo. Ao ouvir isso, Tanuka surta e cobre a boca de Pepe, desculpando-se, mas Takuto concorda em ser seu amigo, o que o faz celebrar. Ato parabeniza Takuto por ser o primeiro amigo. Os elfos o aplaudem como se tivesse ganhado um Oscar, mas Tanuka está perplexa com tudo. Logo depois, todos tomam café e Kiria serve uma bebida a Tanuka. Ela prova. Ela surta de tão delicioso e Ato explica que Minogra tem a bebida mais saborosa do mundo. Pepe, que também gosta da bebida, pergunta que tipo é, e Maria responde que é suco de maçã. Então ele pede outro e começa a incomodar os elfos com perguntas aleatórias. O bobalhão exibe sua magia na mesa, acenando para Takuto. Takuto percebe que é seu oposto, pois nunca consegue ter conversas casuais assim com todos. Ele percebe que precisa mostrar intenções amigáveis para provar que não são hostis, então convida Pepe para um jogo. Todos ficam chocados, mas Pepe concorda. Enquanto jogam, Takuto percebe que se diverte pela primeira vez em muito tempo. Após um jogo de mancala, Pepe pede a Takuto para vender o jogo, e Tanuka teme que ele passe dos limites. Mas Takuto concorda na hora, pois já planejava um comércio aberto com eles. Horas depois, Ato pergunta a Tanuka por que veio às terras deles, e ela revela que seu país está sendo atacado por muitos bárbaros, por isso vieram investigar. Quando Takuto aponta que lhes falta poder militar, Tanuka fica chocada e explica que conseguem afastar os monstros, mesmo com o comportamento estranho deles. Ato concorda que seria ruim ignorar. Tanuka diz que enviaram 2 dos mais fortes guardiões de cajado para investigar. Pepe, porém, solta que a cidade deles vai perecer se não pararem os monstros, o que enfurece Tanuka. Mas Ato a assegura que não pretendem machucá-los, pois são uma nação pacifista. Ela aponta que a cidade deles será a próxima se os bárbaros destruírem Dragonton, e Takuto decide ajudá-los. Quando Tanuka pergunta o que querem em troca, Ato diz que querem posse conjunta da mina veia do dragão para converter sua mana em elementos específicos. Tanuka se surpreende que já tenham tecnologia para isso, mas deixa a decisão nas mãos de Pepe, o futuro de Dragonton, e ele concorda imediatamente em se aliar a eles. Numa reunião de estratégia, decidem investigar a cidade vizinha, e as gêmeas se oferecem para saudar a nação em nome deles para facilitar a negociação. Como Takuto não resiste aos seus encantos, ele concorda. Após a reunião, Ato fica irritada com Takuto por escolhê-las em vez dela. Então ele usa suas táticas reais de Reese para fazer o pequeno cérebro dela explodir. Logo depois, Takuto leva as gêmeas à clínica e as apresenta a uma nova unidade que ganhou, que as guardará na jornada. Os guardas imediatamente começam a bajular Takuto e se ajoelham para pedir ordens. Então a bajuladora número 1, Ato, os aceita como subordinados. Takuto diz que os produziu para o pior, e os manteve em espera até agora, perfeitos para a tarefa. Quando Karia pergunta quem são, Takuto os apresenta como médicos que tratam doenças e ferimentos e lutam para protegê-los.
Atto informa aos médicos que a tarefa é proteger as gêmeas enquanto vão para Dragonton e observar a cultura e o estado atual daquela terra. Isso excita os médicos esquisitos a ponto de pirarem, e eles prometem completar a missão perfeitamente fazendo poses de Jojo. Como os médicos agem energicamente, Takuto vê uma chance de fazer algo como um rei. Então ele diz aos médicos que lhes dará nomes humanos como recompensa por protegerem as garotas. Ele os nomeia Ichiro, Jiro e Saburo, e isso os deixa tão animados que seus cérebros soltam faíscas. Diferente do jogo de palavras Eterno, as unidades neste mundo têm personalidades distintas e são obcecadas por humanos. Takuto sente que reconhecer a individualidade deles os fará ter melhor desempenho. Mas, quando os bobalhões mascarados começam a fazer emotes de Fortnite com seus novos nomes, Takuto percebe que pode ter ido longe demais. Ele pergunta a Kiria o que ela pensa, mas ela está tão confusa que sua cabeça queima com chamas de Amaterasu. Então um sapo diz a ela para perguntar qualquer coisa se estiverem em apuros. Em outro lugar, a prefeita loira gostosa, com grandes seios, Lisa, reclama em sua mesa sobre a dificuldade do trabalho. Bebe uma caneca de cerveja antes de uma nova queixa. Precisa trabalhar com as forças das trevas para proteger a cidade. Quando sua ajudante aparece, ela limpa o rosto cansado para parecer uma Barbie novamente, e a empregada a informa que há pessoas para vê-la. Isso a irrita na hora, e como não tinham hora marcada, ela diz à empregada para mandá-los embora, alegando que quem a interrompe sem motivo merece morrer. A ajudante, porém, informa que são emissários de Minogra, então ela grita para que comece com isso da próxima vez, pois é a prioridade máxima. Quando os convidados chegam, Lisa de repente age como um anjo ao recebê-los. Mas ao ver a aura dos médicos, ela se assusta e conclui que seus camaradas são idiotas por se aliarem a essas monstruosidades. Ela se senta, e as gêmeas se apresentam a ela. Embora responda com sorrisos, ela os acha suspeitos por serem elfos sombrios, e pensa que os 3 médicos atrás dela são assassinos elfos sombrios. Quando chamam sua atenção, ela se desculpa e diz que achou que viriam mais cedo. Em sua mente, algo está acontecendo com esses elfos sombrios, pois não faz sentido que jovens sejam enviados como emissários. Ela se lembra de Tanuka ter dito antes que as gêmeas são candidatas que o rei educa pessoalmente para serem futuras líderes de Minogra, e isso a choca tanto que quase pula da cadeira. Lisa percebe que se as tratar mal, pode haver um grande problema entre suas nações, pois são figuras importantes. Então ela gagueja ao perguntar por que vieram à sua cidade. Enquanto Kiria luta para responder, Jiro diz a ela para deixá-lo resolver. Ele explica a Lisa que estão ali em resposta ao convite do portador de cajado, Pepi, para encontrar e brincar. Acrescenta que são essencialmente estudantes visitando para aprender sobre a vida em outra nação como primeiro passo para garantir uma troca tranquila no futuro, e pede a ela para evitar conversas oficiais, já que as garotas ainda aprendem. Ao ouvir isso, Lisa fica aliviada que não estão ali para negociar acordos, e Jiro diz a ela para considerá-los turistas comuns, o que a deixa ainda mais feliz. Ela se oferece para guiá-las, pois conhece bem a cidade. Seu plano secreto é impressioná-las para facilitar negociações futuras, e ela está animada por sair do escritório. Enquanto patrulham a cidade, Lisa se diverte com as garotas, e Takuto, observando do palácio, fica satisfeito. Após horas de passeio, Lisa se despede e as garotas concluem que ela é legal. Pouco depois, elas se reúnem para jantar e discutir suas descobertas. Maria nota que os moradores parecem famintos, mas os 3 estranhos trazem à tona algo mais urgente. Uma droga perigosa se espalha nos mercados. No dia seguinte, chegam à mina da veia do dragão e as gêmeas ficam impressionadas com a beleza dos cristais. Um mercador, Vesta, chega e pede que cultivem uma planta, a grama Palpu, com ele. Coreia diz que devem reportar ao rei primeiro, mas o homem age de forma suspeita, prometendo presentes caros, e pede para se encontrarem mais tarde. Horas depois, estão num chá com Vesta quando ele chega com capangas para tentar convencê-las. Carrier rejeita a oferta e pede permissão para lidar com eles. Lisa permite e os médicos derrubam os bandidos em segundos. De volta a Minogra, Atto explica a Emil que os médicos amam humanos, mas são especialistas em matá-los. Os médicos tiram as máscaras, revelando seus rostos assustadores. Após as gêmeas darem a ordem, eles destroem Vesta. Depois, Carrie se desculpa com Lisa pela bagunça, mas Lisa está tão assustada que se urina. Em Minogra, Atto grita com Takuto por largar o trabalho e observar as gêmeas com seu drone, avisando-os por telepatia. Ele explica que não queria ser duro para não o odiarem, mas ela, irritada, diz que ele não é o pai delas. Ela então se volta para as gêmeas, perguntando por que conspiraram com Takuto para esconder a evidência, e depois grita com os 3 palhaços mascarados por traumatizarem a prefeita com suas fatalidades. Ela aponta irritada que as garotas deram as ordens, e Takuto se sente mal por transformá-las em delinquentes. Mas ela continua reclamando, lembrando que os avisou antes da viagem para manterem as boas maneiras.
e manda todos cumprirem a punição explicando os jogos de chamadas. Horas depois, todos se reúnem para uma reunião sobre Dragontan e Takuto começa a mimar as gêmeas, fazendo-a gritar de novo. O trio de elfos a aconselha a se acalmar para focarem nos assuntos importantes da reunião, e ela concorda. Quando Malta pergunta às garotas se o relatório de investigação está correto, ela confirma e diz que o rei também o revisou. Ao ler o relatório, Maltar afirma que a cidade está agitada, e Emily acrescenta que eles não só carecem de recursos para manter a ordem, mas também têm o crime aumentando. Atto menciona que enfrentam ataques de bárbaros, e Emmla lê um relatório: goblins, orcs e, ocasionalmente, gigantes da colina. Dia diz que goblins e orcs não são problema, mas perdas são inevitáveis contra gigantes da colina, pois aparecem de repente em grupos perto da cidade e aumentam diariamente. Quando Atto pergunta o que significa aparecer de repente, Moltor explica que Homem-Esfera tem sentidos aguçados para detectar inimigos, mas essas habilidades estão exaustas, permitindo que monstros se aproximem sorrateiramente. Dia aponta que é questão de tempo até Dragontan cair e sugere que enviem uma grande força para lá o mais rápido possível. Emil admite que ele está certo, mas não concorda em dividir as forças, pois isso prejudicará a construção e a agricultura. Dia sugere enviar a maioria dos guerreiros, mas Atto interrompe, revelando que também se juntará à luta, ansiosa para roubar habilidades de fracos como bárbaros. Takuto concorda, dizendo ser uma boa chance para ela melhorar sua força, e que ele planejava que ela se juntasse a eles ao decidirem enviar tropas. Malter se oferece para cuidar da comitiva, e admite que podem confiar nele para negociações difíceis, mas lembra que precisam de mais homens. Malter diz que trará seus aprendizes, pois eles podem lidar com tarefas mundanas e derrotar goblins com magia, e Etol concorda. Já que está decidido, Dia diz que seus guerreiros focarão na defesa nacional, mas Emily ainda está preocupada porque a defesa dependia da presença de Atto. Takuto anuncia que resolverão isso, tornando a heroína Ayla a pedra angular da defesa, e o trio de elfos começa a elogiá-lo, dizendo que ele é mais inteligente que Aizen por antecipar tudo. Mesmo sabendo que foi coincidência, ele aceita o elogio porque sabe que às vezes precisa ser todo-poderoso. Naquele momento, Takuto sente que fez a escolha certa ao ter elfos na missão, pois as coisas estão muito melhores do que quando ele tinha que pensar em tudo sozinho. Ele se levanta e elogia a todos pela estratégia perfeita, e todos prometem fazer ainda melhor. Isso o deixa mais feliz, pois percebe que seu papel como líder é muito gratificante, apesar de ser difícil. Logo depois, todos se reúnem diante de uma pilha de recursos, e Atto celebra o nascimento de um novo herói. Quando Caria pergunta que tipo de pessoa o novo herói será, o rei diz que é segredo, mas ele pergunta telepaticamente a Atto o que acontecerá com Isla. Atto diz que não pode prever o que aparecerá, já que Isla é o primeiro herói invocado, mas promete protegê-lo com sua vida se Isla de repente se revoltar contra ele. Ouvindo isso, Takuto realiza o ritual de invocação com confiança, e Isla, o louva-a-Deus gigante, aparece. Ela imediatamente cumprimenta Takuto como uma humilde serva. Quando Atto tenta confirmar se ela é legítima, ela a acaricia na cabeça, falando dos bons velhos tempos no mundo do jogo. Após Takuto explicar tudo a Isla, ela aceita ser a heroína de defesa da cidade. Ayla, de repente, chora por ser a atacante, então Takuto a levanta de novo. Mais tarde, Ayla e os outros partem para Dragonton, e Takuto dorme em seu trono. Ayla o aconselha a dormir bem, para os pontos de aura de rei não zerarem. Após ela sair com as gêmeas, Emily aparece com tarefas para Takuto aprovar, mas ele hesita, pois é a primeira garota com quem fala além de Atto. Horas depois, Dia farma a aura dos aprendizes, quebrando seus equipamentos, mas Ayla o repreende e faz um carinho em sua cabeça. No jantar, as gêmeas dão pratos especiais que fizeram para Ayla, que as abraça e faz carinho. Mais tarde, Isla vê as garotas chorando, explicando que não conseguem dormir por pesadelos da morte da mãe. Isla as conforta até dormirem. Na manhã seguinte, Isla sugere um instituto de ensino como próximo prédio, Takuto concorda, e ela pergunta sobre Atto. Ele revela que ela se meteu numa situação engraçada e se conecta ao local dela, onde Atto está no portão prestes a enfrentar monstros. Enquanto os monstros avançam, ela envia tentáculos subterrâneos e os aniquila, deixando Lisa chocada de novo. Quando ela diz a Lisa que terminou, a prefeita covarde a agradece repetidamente e menciona que Atto fez amizade com as gêmeas. Atto diz para deixar o assunto com ela, então Lisa agradece e corre para dentro. Atto, porém, está triste, sente falta de seu glorioso rei e mal pode esperar para voltar a Minogra. Pouco depois, Atto relaxa numa tenda quando alguém lhe traz chá. Isso surpreende Moltar, que achava que o povo os temeria mais, mas dá crédito a Pepe por facilitar. Quando Atto mostrou os tentáculos, Pepe disse que ela parecia um polvo, fazendo todos a verem assim, não como um monstro.
Ao tentar argumentar, Pepe muda de assunto, dizendo alegremente que confia Dragontan a ela, pois precisa voltar para Crescent Moon. No presente, Moltar pergunta como ela está roubando habilidades dos bárbaros. Ela diz que vai bem, pois embora sejam fracos, têm mais habilidades do que merecem. Moltar diz que o rei ficará satisfeito, e Atto começa a fantasiar sobre os elogios que Takuto lhe dará. Nesse momento, eles sentem uma presença perigosa por perto. Mas ao longe, vem apenas um gigante da colina, o que os choca. Quando Atto pede a Moltar uma análise da besta, ele diz não sentir magia ou uso de mana. Mas Atto afirma que precisa descobrir o segredo por trás dessas aparições súbitas, ou nunca voltará para Takuto. Lisa chega para avisá-lo sobre o gigante da colina, mencionando enviar arqueiros, mas Atto diz que não é preciso, pois ela pode lidar sozinha. Enquanto a rainha da Aura corre para o monstro, Lisa começa a se preocupar. Mas Moltar diz para não se preocupar, pois Atto é uma heroína que destruirá o monstro facilmente, e ele se junta à batalha. Ativa um feitiço sombrio que envenena o gigante, e Atto o corta ao meio como um Kit Kat. O corpo some e moedas de ouro aparecem, então ela informa Takuto, que usa sua percepção compartilhada para verificar a moeda. Ao escanear a moeda, ele reconhece o brasão como algo que viu num jogo Brave Quest. Nesse momento, demônios chegam ao campo de batalha, então ele conclui que o inimigo é o jogo de RPG. Em outro lugar, Sualina marcha por uma das cidades destruídas pela bruxa com seus guardas e lhes diz para procurar por possíveis sobreviventes. No entanto, todos são subitamente atingidos na cabeça, e Arakino faz sua entrada. Sualina lembra que julgaram Arakino 17 vezes, todas com sucesso graças aos sacrifícios, e pergunta por que ela não morre. Arakino, porém, diz que de fato morreu 17 vezes. Então Sualina pergunta como ela ainda está viva, mas a vilã muda de assunto e tagarela sobre seu amor por K-drama. A vilã desequilibrada usa magia para transformar cadáveres em zumbis e os envia contra a Santa, mas Sualina os aniquila com seu golpe de fogo mais forte. Ela então esfaqueia Arakino e a vilã admite ser forte antes de desmaiar. Enquanto flores cobrem a área, Sualina agradece que a 18ª morte de Arakino lhes dará tempo. Mas ela questiona o deus Alos, perguntando o que acontece com seu povo. Enquanto isso, um grande exército de monstros avança sobre Dragontan e os cidadãos correm para informar o prefeito. Por comunicação telepática, Takuto explica a Atto que o inimigo é o jogo de RPG ortodoxo Brave Questos, onde um jogador encarna um herói e aventura-se com seu grupo para derrotar o chefe final, o Lorde Demônio, e salvar o mundo. É um jogo famoso, considerado o progenitor da maioria dos RPGs. Takuto revela que as aparições súbitas dos monstros ocorrem porque não há aviso para encontros aleatórios com inimigos em Brave Questus. Isla diz que nunca esperou que o inimigo viesse de outro jogo. Takuto responde que só descobriu por causa das bruxas, que nunca fizeram parte de Eternal Nations. Como Takuto já jogou Brave Questus, Isla presume que ele sabe como parar o inimigo. Ele confirma e revela a Atto o segredo para detê-los. Numa falésia, um demônio chamado Ice Rock, que parece o diamante de Ben 10 bombado, pergunta ao colega Flamand o que o Lorde Demônio ordenou. Flamand responde que ele permitiu que comandassem todos os monstros que quisessem. Isorock ordena que os monstros destruam a cidade e eles avançam. Flamand diz para ele cuidar da missão, enquanto ele segue seus próprios objetivos. Enquanto os monstros avançam, uma onda de miasma escuro os cerca, fazendo-os contorcer de dor. Isorock percebe que o feitiço diminui os atributos de monstros comuns, mas fortalece demônios puros como ele. Ele conclui que é de alguém aliado às forças do mal. Nesse momento, Atto chega e mata seu camarada. Quando ele pergunta quem ela é, ela se apresenta como serva de Takuto e é que vai massacrar todos eles. Ao mesmo tempo, Lisa lidera os arqueiros contra os demônios, mas percebe que os monstros estão caindo um após o outro. Moltar explica que Atto está destruindo todos eles. De volta à batalha, Ice Rock lança ataques de gelo em Atto, mas ela desvia e destrói seus lacaios. Ice Rock pergunta por que ela não se junta ao Lorde Demônio na conquista mundial. Ela diz que já tem muito trabalho. Após provocá-lo por minutos, o Hulk genérico libera seu ataque de gelo supremo e consegue feri-la. No entanto, Atto o destrói logo em seguida e adquire sua habilidade. Ela relata alegremente a Takuto, mas ele a informa que o segundo general demônio, Flamand, e seu exército chegaram a Minugrar. Um elfo negro corre ao palácio para informar o rei Takuto que forças inimigas entraram em suas terras. Mas Takuto diz que já sabe, e Isla explica que o rei tem o poder de saber tudo o que acontece em seu reino. Ela o informa que suas forças principais, incluindo Dia, já estão em movimento e o instrui a voltar ao seu posto, pois logo partirão para a área residencial. Depois que ele sai, as gêmeas perguntam a Takuto, mas a mamãe inseto diz que não precisam se preocupar, pois ela está lá para resolver. Ela então pergunta a Takuto o que devem fazer, já que o Lorde Demônio é um jogador como ele. Mas Takuto diz que não importa se ele é um jogador ou não, pois já cruzaram a linha ao atacar sua vila, e agora ele quer esmagá-los. Enquanto se movem pelo pátio, Takuto avalia todos os atacantes ao seu lado, incluindo Isla, Dia, os comedores de cérebro mascarados e as larvas que Isla deu à luz.
Isla aponta que as larvas devem ser capazes de lutar no campo de batalha, pois sua presença lá suplementará suas habilidades, mas ela lamenta não ter dado à luz mais delas a tempo. No entanto, Takuto diz que não importa agora, e as garotas agradecem pelas larvas, então ela as abraça. Emma liga para informar Takuto que completou a evacuação dos não combatentes, e ele elogia seus esforços antes de dizer que se juntará a eles em breve. Dia entra no chat telepático para informar Takuto que tem uma estimativa dos inimigos que invadiram as terras amaldiçoadas. Takuto fica feliz que Emblem e Dia podem pensar e agir sozinhos, sem suas direções, pois isso nunca aconteceu no jogo. Quando ele pergunta quantos, Dia diz que vê cerca de 1000 inimigos que já invadiram as terras. E além de goblins e orcs, ele também avistou algumas criaturas grotescas e desconhecidas. Ao ouvir isso, Takuto elogia seus esforços e diz para ele continuar focando na defesa da área ao redor da capital enquanto ele lida com os inimigos. Após desligar, Takuto pensa em como a situação é louca, especialmente com um general demônio lá. Mas quando Isla pergunta se ele já tem um plano, ele sorri e diz que é hora de mostrar a força de um jogo de simulação. Então ele começa a falar sobre como seria um ótimo plano usar as reservas de mana do reino para aumentar seus números criando mais unidades. Mas Ato despeja toda a mana do reino dentro dela, o que eleva seu nível ao de um deus Super Saiyajin. Quando ela pergunta por que ele está confiando tanto poder em um momento de crise, Takuto diz que entende as capacidades do inimigo após ver a luta em Dragon 10, e a assegura que ela poderá destruí-los facilmente com seu nível. Ayla então jura que corresponderá às suas expectativas, mas enquanto ela se prepara para partir, Takuto a avisa para ter cuidado com ataques baseados em mecânicas de RPG, então ela promete ser cuidadosa. Após se despedir das gêmeas, ela voa para a batalha. Na floresta, os demônios lideram a horda de monstros, e um demônio blindado pergunta ao seu camarada por que tiveram que se separar de Ice Rock e invadir aquela área sozinhos. Seu camarada feio diz que há uma boa chance de que esta operação não tenha a permissão do Lorde Demônio, e supõe que seu chefe possa estar planejando trair o Lorde Demônio. Quando o blindado pergunta por que ele faria isso, Tengu Hit Blast o lembra que, quando apareceram pela primeira vez naquele mundo, o Lorde Demônio e o chefe deles aterrissaram em lugares diferentes. Nesse momento, um monstro chega com criaturas se movendo dentro dele, e quando ele tenta explicar, as larvas explodem de seu corpo e começam a te atacá-las. Os demônios de fogo revidam com toda a força, ordenando que suas tropas recuem. Mas Isla chega de repente e os chama de farsantes. Num piscar de olhos, ela destrói e os come, mas reclama que tem um gosto pior que pizza velha da Domino's. De repente, Flaman chega e pergunta quem ela é. Ela se apresenta como a Hokage das baratas e ele retribui, apresentando-se como um dos 4 generais demônios, enquanto cultiva aura com chamas. Ela fica feliz em ouvir isso, ansiosa para dar a outro general a mesma surra que o Ice Rock levou. Flaman não se importa com a morte do Ice Rock, ele sempre foi o mais fraco. Quando ele zomba de Takuto, Ayla o chama de lixo, e a batalha começa. O Zuko de baixa qualidade ataca a garota inseto com chamas, mas ela desvia fácil, então ele joga uma lança de fogo. Ayla também desvia e lança vários golpes intensos contra ele que ele mal consegue evitar. De repente, as larvas o atacam de uma vez, mas ele as queima e invoca vários monstros. Ele ataca a Isla com chamas, ela as reflete fácil e pergunta por que ele ataca a nação deles. Monstros avançam, ela os destrói com sua habilidade de larvas e tenta o mesmo com Flaman, mas ele aquece o chão. Ele ataca com um soco de fogo, mas ela bloqueia com a garra e o empurra. Flaman admite que os odeia, porque eles servem o rei por escolha, diferente dele, e ela o chama de marionete, mas isso irrita tanto que ele ativa seu ataque de chamas supremo. No entanto, a Rainha Barata se protege usando um casulo. Ele lança lanças de fogo, mas ela desvia de todas até ele ficar sem energia. Ela o corta na barriga e dá a ele o tratamento Goju. Mas o sistema de comunicação falha e as gêmeas aparecem na floresta, fazendo Ayla entrar em pânico. No palácio, Takuto se surpreende que as garotas sumiram. Ao tentar contatá-las, ele recebe um erro. Não pode se comunicar com nenhuma delas. Enquanto se pergunta o que acontece, ele lembra de Flaman sorrindo em seus últimos momentos. Isla ordena que as larvas protejam as gêmeas, mas ao se reunirem, sentem uma força misteriosa que as faz correr para os arbustos. Isla tenta chamar os comedores de cérebro, mas não tem resposta. Ela carrega as garotas, garantindo que estarão seguras enquanto voa. Elas tentam escapar, mas voltam ao mesmo lugar, e Flaman ri, dizendo que vão morrer. Isso confunde Isla, pois ela tem certeza de que o matou. Ao tentar atacá-lo, um escudo bloqueia o golpe, e ele diz que ela não pode mais atacá-lo, pois já está morto. Uma tela informa Takuto que a defesa automática foi ativada, e personagens-chave estão protegidos. Ele tem flashbacks de um evento similar no jogo quando destruiu Flaman. Na floresta, Flaman continua provocando Isla, mas quando ela o ataca, seus golpes não fazem efeito. De repente, ela perde o controle do corpo, e as gêmeas começam a se mover sozinhas em direção a Flaman. Ayla tenta desesperadamente pará-las, mas o controle corporal a impede.
Ela percebe que é uma das mecânicas de RPG que Lord Takuto a avisou. Enquanto as garotas se aproximam de Flamand, Ayla tenta quebrar o feitiço, mas ele diz que é inútil e revela que as mecânicas que aprendem são um evento roteirizado. Maria e Caria imploram a Ayla para salvá-las, e ela luta tanto que seu corpo começa a se partir, mas o feitiço não se quebra. Flamand envia uma mensagem a um jogador que prometeu libertá-lo se ele conquistasse o mundo, chamando-o de fraude. Ele diz que Takuto é tão ruim quanto ele por ser um gamer que o derrotou. Por pura raiva, Flamand declara que destruirá as preciosas gêmeas de Takuto. Isla tenta implorar, mas ele diz que odeia todos eles, liberando uma explosão massiva. Algum tempo atrás, as gêmeas estavam numa árvore, admirando a nação de cima, e aceitaram que era a nação delas. Maria apontou que a lua estava linda e contou a Caria as palavras de Takuto. A beleza da lua reflete amor, mas Caria sentiu ciúmes por o rei não ter compartilhado isso com ela. As irmãs deram as mãos e decidiram trazer Isla para admirar a lua com elas na próxima vez. No presente, as gêmeas acordam e veem que metade do corpo de Isla foi queimado, pois ela se sacrificou para protegê-las da explosão, e gritam de medo. Com a voz fraca, ela as assegura que ficarão bem, mas elas correm para ela e começam a chorar. Ela expressa alívio por estarem bem, mas as garotas chamam o rei desesperadamente para salvar Isla. O erro de comunicação ainda está ativo, e Takuto não as ouve, então elas chamam os humanos. Isla diz que não precisa de tratamento, e enquanto seu corpo se desfaz, ela admite que não sobreviverá, mas diz que tem algo para lhes deixar. As gêmeas se culpam, dizendo que estão sendo punidas por acharem que podiam ser felizes mesmo sendo fracas, mas Isla diz que elas não fizeram nada de errado e que a fraca era ela. Enquanto segura o rosto de Maria, Maria pede para morrer com ela, pois não aguentam mais a dor. E Caria adiciona que não faz mais sentido elas viverem. No entanto, Isla arranca o próprio coração e pede que o comam como seu último desejo. Isso, porém, só lhes traz flashbacks da mãe original, que morreu da mesma forma, e elas choram recusando. Isla se desculpa silenciosamente com Takuto por sua ação egoísta de usar a experiência que reuniu para aprender a habilidade de sucessão real. Enquanto seu coração brilha como uma esfera do dragão, ela diz às gêmeas que lhes entrega seus poderes e as aconselha a viverem antes de partir para a vida após a morte. Ato sente a morte de Isla e imediatamente entra em modo Crash Out, com tentáculos incontroláveis. Ao se acalmar, ela diz a Moltar que Isla morreu. Takuto se surpreende, pois eventos roteirizados não deveriam ser possíveis em seu mundo, mas de repente, ele recebe a notificação de que Isla foi destruída, caindo de joelhos. Na floresta, as gêmeas comem o coração de Isla e ganham todos os seus poderes de heroína. Então dão as mãos e avançam com seus novos olhos Sharingan. Quando Takuto diz a Ato que a morte de Isla foi causada por uma cena de morte de jogo, ela se sente culpada por não ter relatado o ataque de Ice Rock, e pede para voltar imediatamente. Takuto a informa que as gêmeas herdaram o status de heroína, e agora vão à base inimiga para se vingar, e implora que ela as resgate, pois suas ordens não as alcançam. Embora preferisse voltar à cidade para protegê-lo, ela obedece, pois ele é o maior jogador de Eternal Nations de todos os tempos. Enquanto isso, Caria chega à base da General Demônio Lady Wind, enquanto Maria dança na frente do General da Terra, Old Mechanic. Sem levantar um dedo, Caria usa sua técnica de maldição para aniquilar Lady Wind e seu exército. Do outro lado, Old Mechanic tenta atacar Maria, mas seus sistemas e monstros falham. Maria destrói cada monstro e dá a Old Mechanic a morte mais dolorosa possível. Minutos depois, o Lorde Demônio farma o Aura no pátio quando as gêmeas chegam, e ele declara que elas devem morrer para que ele destrua o mundo e obtenha sua liberdade. Ao ativarem seus 6 olhos, o Lorde Demônio pergunta se elas acreditam em Deus, mas elas respondem em uníssono que tal coisa não existe. Ele então se cobre com uma barreira escura, declarando que elas não conseguirão arranhá-lo, mas as garotas a quebram facilmente. Isso o confunde, pois sua barreira escura é impenetrável a ataques físicos e mágicos, e só um herói pode negá-la, e lhe prometeram que heróis não existiam neste mundo. Enquanto elas marcham, ele se transforma em sua forma monstruosa, parecida com um Kurama sombrio, e envia todas as lâminas de seu corpo contra elas. Maria usa seus olhos especiais para detê-los, e Caria usa sua praga para fazer o chão sob os pés do Lorde Demônio apodrecer. Enquanto ele afunda, elas avançam com espadas, e ele tenta detê-las com magia, mas Maria anula facilmente. Então ele tenta golpeá-las com suas garras afiadas. Caria o impede com sua arma e usa sua maldição da praga para fazer a mão dele apodrecer, permitindo que Maria o esfaqueie com 2 lâminas. Caria também o esfaqueia e espalha sua maldição de apodrecimento pelo corpo. Enquanto o corpo do Lorde Demônio derrete, ele percebe que está acabado, então muda para o Toku no Jutsu, e começa a tagarelar sobre sua promessa a Deus.
As gêmeas dizem ao Lorde Sombrio iludido que acreditar nisso só o fará sofrer mais tarde, pois elas acreditaram no mesmo e perderam quem amavam. O Lorde Demônio cura suas feridas com pura força de vontade e grita o nome do Deus a quem ora. A tela de status o informa que não deve dizer o nome de Deus em vão e ele é subitamente destruído por um golpe rápido. Após sua morte, um garoto típico protagonista de Isekai aparece e explica que interferiu, achando que precisavam de ajuda. Isso só as irrita mais. Ele diz que foi um acidente e tenta levantá-las, mas seu jogo é tão estranho que elas imediatamente sacam as armas contra ele. Ele lhes diz que nunca poderão vencê-lo no nível delas, mas embora as gêmeas sintam algo estranho nele, decidem lutar por arruinar sua vingança. Elas pulam para atacá-lo, mas Ato chega e as impede, apontando que ele estava prestes a usar o golpe de gelo certeiro que Ice Rock usou nela. Após ele afastar a arma, Ato diz às garotas para irem, pois seu objetivo foi alcançado, mas elas a desafiam para uma batalha. Enquanto Ato se prepara, elas se lembram de Takuto as aconselhando a viver uma vida da qual a mãe se orgulharia, e de seus momentos com Isla, o que as ajudou a sair dos modos Berserk. Elas se desculpam por desrespeitar Ato, mas ela diz que está tudo bem, pois é uma rainha do Crash e fingirá que elas apenas obedeceram humildemente. Enquanto o garoto misterioso foge, Ato nota que ele usa uniforme escolar e decide ignorá-lo por hora, pois pode ser a entidade super poderosa que Takuto a alertou. Quando as garotas perguntam se Isla pode ser revivida, ela lhes diz que a rainha inseto está morta para sempre, e isso as faz chorar de novo. Após a atualização de Ato, Takuto se alivia, mas ainda chocado por terem enfrentado personagens com trapaças de RPG, percebe que há muitos outros gêneros de jogos por aí. Enquanto isso, o garoto misterioso reclama com o deus que o enviou, por quase ter sido derrotado por duas fracas possuídas. Sua escrava aparece e diz que o deus lamenta suas ações. Um monstro surge, mas o garoto o estraçalha e pede que ela o ajude a salvar o mundo. Ao mesmo tempo, Erakino acorda e desafia Saulina para a 19ª luta. A santa pensa em como acabar com ela, já que sobreviveu às outras lutas, mas Erakino usa seus poderes de dados para derrotá-la e planeja visitar Minagra. Em Minagra, Takuto surta com o caos e acidentalmente destrói o chão sob ele. Isso o faz sentir mais culpado, pois se soubesse que era capaz de lutar no mundo deles, teria salvado Isla. Numa reunião, Takuto pede desculpas a todos e promete trazer Isla de volta. Ato discute, dizendo ser impossível. Ele então a informa sobre um estágio no jogo onde os mortos voltam à vida, chamado Vitória da Ascensão. Ele jura que conquistará essa vitória e trará de volta tudo o que foi perdido. Ato diz que será difícil, mas ele afirma que destruirão quem os atrapalhar e invoca armas para seu exército. Mais tarde, os elfos prestam suas últimas homenagens a Isla, enquanto Takuto os observa e expressam a preocupação de que ele possa estar virando Darth Vader. As garotas os confortam e eles decidem confiar em Takuto de novo. Depois que saem, Takuto se apoia na casa da árvore e celebra que Monagra virou uma nação. Na manhã seguinte, Takuto se sente mal por assustar a todos em sua declaração, então as garotas o motivam a fazer um novo discurso. Com um sorriso, ele promete que alcançará a vitória da Ascensão e protegerá a todos, pois é o maior jogador das Nações Eternas. Isso nos leva ao fim do vídeo. Takuto trará Isla de volta à vida? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se quiser mais resumos de animes como estes, inscreva-se no canal e assista a este vídeo na tela.